Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 6. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem atribuímos todo louvor e glória. Nós agradecemos por esse trabalho e pedimos pelo poder do Teu Espírito, que expanda o reino de Deus através dele. Abençoe os ouvintes, a santificação dos ouvintes, o coração dos irmãos. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Esse texto trata-se dos mistérios de Cristo. Ele trata da revelação, da natureza e o meio ou instrumento acerca do qual esse mistério se realiza. No versículo 3 é bem provável que se inicie com um parêntese, onde Paulo desvia um pouco o assunto, fazendo uma digressão. Nós lemos no versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O mistério revelado aqui quase certamente é em Cristo Jesus, ou seja, no Velho Testamento, as promessas, as profecias, tipologias eram vislumbres e sombras das coisas que viriam a acontecer em Cristo Jesus. Colossenses 2, 16 e 17 diz: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Hebreus 10, versículo 1 diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Portanto, esse mistério está sendo revelado de forma clara e profunda, como não havia ainda sido revelado no Antigo Testamento. Observe no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os judeus da antiga dispensação tinham o conhecimento, a revelação e o anúncio no que diz respeito às bênçãos estendidas aos gentios. Deus disse a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. Mas a promessa lhe veio apenas como um pequeno clarão dessa revelação. O que não havia sido revelado ainda aos antigos do Velho Testamento era o meio e a natureza de como os gentios iriam ser alcançados. E agora, nessa dispensação e vindo à plenitude dos tempos, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, diz o versículo 6. Quando Paulo diz aqui no versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, com a expressão no final do versículo, conforme escrevi há pouco resumidamente, corrobora aquilo que Paulo vinha falando acerca da união com judeus e gentios. Nós lemos no capítulo 2, versículos de 12 a 15, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse, portanto, é o mistério revelado de Paulo, que outrora no Antigo Testamento era um sinal, um tipo, vestígio
e apenas uma luz tênue, mas agora em Cristo Jesus esse mistério foi revelado. Paulo disse aos Colossos que o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É-nos dito aqui no versículo 4, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Os efésios, ao lerem essa epístola, poderiam compreender pela própria experiência de estar congregando em amor judeus e gentios. Esse é o mistério de Cristo revelado por Paulo. Em Cristo Jesus, com toda a sua glória, nas perfeições do seu ser, nós temos a origem e a realidade da igreja composta dos judeus e gentios, cujos corações são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Cristo é a natureza e a substância da igreja, composta por judeus e gentios, ou seja, esse novo homem criado na nova dispensação da graça de Deus é colorido e diversificado por toda raça, cor e posição social e intelectual. No versículo 5, nós temos a continuação do argumento de Paulo. O pronome o qual reforça aquilo que ele estava falando acerca do mistério revelado. Nós lemos, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quando Paulo diz na primeira parte desse versículo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, sabemos que tudo no Velho Testamento apontava para Cristo. Deus se dispunha previamente os acontecimentos históricos e bíblicos soberanamente, de tal forma que eles muitas vezes se prestavam para antecipar e prefiguravam acontecimentos futuros da história da redenção. Quando Paulo diz em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, a história sagrada, bíblica do Velho Testamento, tinha muitas vezes essas características pelo fato de Deus determinar o surgimento de pessoas, instituições e fatos históricos em outras gerações do Antigo Testamento, se utilizando dessas pessoas e desses acontecimentos para prefigurar ações, representar ocorrências e simbolizar manifestações por meio de outras instituições, outras pessoas futuras da história da redenção. Esses são os tipos bíblicos que representam outras pessoas ou instituições que acabavam ficando misteriosos antes de Cristo Jesus. Podemos pensar em Abraão, Davi, Josué, Moisés, o grande libertador do povo de Israel, que levaria a nação à terra prometida e que representaram características históricas que apontavam para o Senhor Jesus. A vinda do Messias foi tão profetizado pelos profetas antigos e tão prometido por Deus, mas acabou sendo um mistério para os judeus. Era de conhecimento público em Israel que o Messias haveria de vir. Mas mesmo assim não reconheceram o Senhor Jesus. Não se alegraram, mas o que predominou na liderança judaica foi a indiferença, a hipocrisia, desinteresse e descrédito total. Apesar dos judeus possuírem pela graça de Deus os oráculos, o culto, a legislação, as alianças, a adoção filial, as promessas, eram filhos dos profetas, mesmo assim, e apesar de tudo isso, foram apáticos e não relacionaram as Escrituras com o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para o seu povo israelita, mas infelizmente o seu povo não o recebeu, porque o mistério não lhe foi revelado. Na segunda parte do versículo 5, é-nos dito, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação agora estava completa em Cristo Jesus e os apóstolos, diretamente comissionados por ele, estavam aptos e capazes de revelar esse mistério acerca da natureza da igreja do Senhor Jesus.
Paulo falou aos romanos acerca desse mistério revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 16, 25 a 27 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu lembro os ouvintes que mistério na Bíblia não está de acordo com o que normalmente se compreende. Quando se fala de mistério, as pessoas, de forma geral, imaginam que seja algo nevoento, enigmático, de difícil explicação, que só alguém devoto com grau de espiritualidade elevada tem o poder de revelar os mistérios da vida. Mas o significado de mistério bíblico não é isso, mas são os planos ocultos de Deus que outrora estavam escondidos através das sombras antes de Cristo. O reverendo Paulo Anglada nos ajuda a esclarecer o sentido de mistério na Bíblia. Diz ele que mistério na Bíblia são os propósitos de Deus que estavam ocultos e que o homem por si próprio jamais conseguiria compreender, mas que aprouve a Deus, pelo poder do Espírito, revelar. São as verdades e propósitos que naturalmente o homem não pode ver, se Deus não o revelar pelo seu Espírito Santo. Aqui no versículo 6 há uma dificuldade, porque é possível que Paulo se refira a dois tipos de mistérios. Um geral, e que ele se refere ao mistério de Cristo, ao mistério do Evangelho, e outro mais particular, acerca da união entre judeus e gentios. Cristo é um mistério no sentido de que o homem jamais pode chegar ao conhecimento de Cristo se não for pelo seu Espírito Santo. Por isso, Colossenses 2,3 diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. É o mistério da salvação. O homem naturalmente está morto e não poderá chegar ao conhecimento desse mistério. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, na primeira carta: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós lemos no versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse novo homem, essa nova humanidade, a igreja, é um mistério também, mas de forma particular. Esse maravilhoso mistério, ou seja, essa união magnífica entre judeus e gentios, daria origem a uma nova família, a uma nova casa, um novo corpo, e isso os judeus não compreendiam. Isso é a revelação de Deus e muito difícil dos judeus assimilarem, e isso foi uma grande luta de Paulo. Os judeus eram perseguidores ferrenhos de Paulo, levando-o várias vezes às prisões. Até mesmo para os apóstolos não foi fácil derrubar essa parede de separação. O apóstolo Pedro, em Atos 10, nos versículos 11 a 16, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Esses, portanto, foram os mistérios revelados aqui nesse nosso texto. O mistério geral foi em Cristo Jesus através do Evangelho por meio do Espírito Santo. E o mistério particular, que foi a união em um só corpo entre judeus e gentios, cuja relação era tão difícil e intratável entre eles. Mas quando esse mistério foi revelado para eles,
onde lhes foi evangelizado paz aos gentios que estavam longe e paz aos judeus que estavam perto, ambos puderam ter acesso ao Pai em um Espírito. Apenas para concluir, a revelação do mistério é somente em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, através do Evangelho. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Outrora, o mistério estava oculto, porque Deus falava através de sonhos, anjos, profecias, mas agora o mistério foi revelado em Cristo Jesus. O meio através do qual a revelação é nos dada é pelo Evangelho, por meio da pregação e do Espírito Santo. Isso nos serve de advertência. Hoje em dia as pessoas vão atrás de revelação extraordinária, como se o pastor tivesse um poder sobrenatural de ouvir a voz direta de Deus e transmitisse aos ouvintes. Cuidado! Hebreus 2 nos adverte. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Portanto, meus ouvintes, não existem novas revelações misteriosas que somente alguns pastores têm o poder de fazer conhecer. O mistério revelado é através da proclamação do Evangelho, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, por intermédio do Espírito Santo. A revelação do mistério da promessa de Deus é o Evangelho. Cristo é o mistério geral. O Evangelho, por meio do Espírito Santo, é o mistério. O mistério particular é o que Cristo fez por meio do seu Evangelho, que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Essa bênção que Cristo realizou de anular o regime teocrático da antiga dispensação, derrubando a parede de separação e transformando aquela religião preliminar, aquela religião teocrática, confinada a uma nação, mas que agora expandiu-se pelo mundo todo e não importa mais a raça, cor, nível cultural, sexo masculino ou feminino. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esses são os mistérios do nosso texto. Cristo e sua igreja variada, linda, colorida e objeto da multiforme sabedoria de Deus. Se Deus quiser, nós estudaremos nos versículos 10 e 11, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te dê a graça de não ser como um menino agitado de um lado para outro, correndo atrás de revelações para a sua vida, pois o mistério já está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Jesus falou que os homens erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tenho visto por aí tanta enganação de pastores que não pregam a palavra de Deus, mas se aproveitam das ovelhas medíocres, fracas no conhecimento, com interesse próprio e humanistas. Lutero disse que a pregação é a parte central do culto público e colocava a pregação do Evangelho até mesmo acima da própria leitura da Bíblia. O príncipe dos puritanos John Owen disse que a pregação é o principal dever do pastor e devem dedicar-se totalmente à palavra e à oração. E, de acordo com o exemplo dos apóstolos, eles devem livrar-se de todo impedimento a fim de que possam dedicar-se totalmente à pregação
e a oração. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Amém.